Literapistas! Aqui estamos nós para mais uma conversa com um autor. Vou aproveitar só para dar um olá e vos recordar que tenho hoje comigo aqui a Flávia Amâncio, Olá. a Flávia Castro Oi. e eu sou a Raquel Laranjeira Paes. Hoje vamos ter connosco o Filipe Martinez, que é o autor do Escolar, da EDUSP, de São Paulo. É tradutor de Cartas a Theo, da editora 34. É doutor em História da Arte pela Unicamp, com pós-doutorado pelo Museu de Arte Contemporânea da USP e pela Universidade de Amsterdão. É professor do MASP Escola e da pós-graduação da PUC São Paulo. Olá, Filipe, bem-vindo. Olá, Raquel e Flávias. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo Que bom. certo. Filipe, nós aqui no Literapistas começamos assim estas conversas com o autor de várias maneiras, mas hoje vamos começar, como nós já te conhecemos há algum tempo e já há muito tempo que sabemos deste teu amor pelo Van Gogh, queríamos saber, assim, diretas à curiosidade, como é que começou este amor? Interessante. Então, é um amor que também ao longo do tempo, tem horas que eu vejo coisas do Van Gogh e eu até fico cansado, sabe? De tanto que eu já vi coisas sobre ele. Mas ele começou quando eu fui fazer o mestrado. Eu fui fazer um mestrado em História da Arte e eu gostava muito das obras do artista, especialmente as obras que estavam no MASP. E eu propus um projeto que eram os quadros dele que estão no acervo do MASP. Que são 5, na verdade, 4 deles têm autoria confirmada e um deles hoje em dia não é mais considerado como do artista, que é uma natureza morta que sempre teve ali um problema de atribuição e esse foi um dos capítulos do meu mestrado. E esse livro que eu acabei de lançar, na verdade foi lançado ano passado, o Escolar, é, digamos, uma extensão desse mestrado, porque um dos capítulos foi sobre o Escolar, que é um dos quadros mais famosos, eu acho, do acervo do MASP. Tem uma foto icônica da Lina Bobardi, quando o prédio aqui da Avenida Paulista está sendo construído, em que tem ali uma reprodução do quadro, né, como se fosse num cavalete de vidro, que é o atual, digamos, cenário expositivo do museu, a atual expografia, e daí tem uma foto da Lina Bobardi em frente a uma reprodução do quadro. Então é um dos quadros mais famosos do acervo do museu, e claro, quando surgiu essa coleção, né, esse livro faz parte de uma coleção que se chama Prismas, da EDUSP, que é uma coleção que trata sobre obras de museus brasileiros. E quando me convidaram para participar dessa coleção, justamente me pediram para escrever sobre o Escolar, porque é um dos quadros mais icônicos do acervo do MASP, sobretudo desse acervo que foi construído na década de 50, e eu achei ótimo, né? Eu já tinha estudado, mas fazia um certo tempo, e eu escrevi o livro, né? Eu expandi a pesquisa que eu tinha, e obviamente tive que escrever bem mais do que eu tinha escrito na época do mestrado. Então, assim, esse amor foi uma relação também de trabalho, viu, Raquel? Então, assim, por um lado tem, obviamente, eu gosto muito do Van Gogh, das coisas que estão relacionadas à vida dele, mas também para mim acabou virando meu trabalho, o que é muito bom, porque é um trabalho do qual eu gosto muito, né? Mas acho que como todo amor, ele tem ali tem horas que eu fico mais animado, horas que eu fico mais cansado dele, sobretudo depois de traduzir as cartas e escrever o livro. Eu falei, bom, Van Gogh, acho que a gente precisa de um tempo um do outro. Umas férias, É, né? a gente tá nesse momento aí de... Sim. De Oh, Filipe, e a afastamento um gente pouco, né? exato, tomar distância para apaixonar de novo. É, E, e diz-me uma coisa, nós conhecemos, né? Porque tu foste nosso colega na escrevedeira, nas oficinas de escrita, e então nós queríamos também saber do teu amor pela escrita, e este não é o teu primeiro livro, não é? E nós conhecemos neste contexto, e queríamos também que nos dissesses como é que é, para um especialista em arte, escrever, como é que se escreve a pintura? é uma excelente pergunta, eu acho, Raquel, porque é, quanto mais eu estudo arte, né, eu estou agora fazendo uma pesquisa que tem a ver, claro, com essa pesquisa que eu fiz no mestrado e depois no doutorado, e eu estava estudando até pouco tempo atrás as coleções de arte belga e holandesa, de arte moderna, do MAC USP, né, aqui no Ibirapuera. E eu tenho a impressão, estudando história da arte, estudando tanto a arte ocidental quanto a arte de outros lugares, eu tenho a impressão de que quando a gente tem uma relação com uma obra de arte, é uma relação mediada por palavras, né? Porque quando eu trabalho com história da arte, eu dou aula disso o tempo inteiro, e eu estou sempre buscando, digamos, refinar a minha capacidade de fazer uma ekfrase, né? Que é aquela descrição do quadro. Eu acho que quanto melhor eu faço isso, melhor minhas aulas ficam. E mesmo quando eu estou escrevendo sobre obras de arte, eu acho que sempre passa por isso, pela relação com o objeto ou com a prática, né? Porque uma obra de arte não necessariamente é
um objeto. Então, para mim, esse contato com as obras de arte é um contato que se dá pela palavra. E se a gente estuda, claro, especialmente a tradição ocidental, sei lá, os grandes pintores, escultores, as pessoas que fizeram arte ao longo, sei lá, pelo menos desde o Renascimento até hoje, elas muitas vezes partiram do texto. Claro, no século XIX isso mudou um pouco, mas se a gente olha para essa tradição que vai desde o Renascimento até o século XIX, está sempre partindo do texto, né? Então, o artista tal está pintando uma cena que veio das Metamorfoses de Ovídio, ou da Ilíada, ou da Odisseia, ou de uma coisa mais recente, pode ser o Dante Alighieri, pode ser o Shakespeare. Então tem sempre algo que está ligado ao texto. Mesmo os artistas brasileiros do século XIX, eles estão sempre partindo, é uma tradição que parte do texto, né? Então, para mim, as coisas nunca tiveram separadas, sabe? O visual está sempre mediado pelas palavras. E eu, de fato, acredito nisso. Quando eu penso na minha atividade de professor, quando eu estou explicando para as pessoas, às vezes fazendo visita, mesmo em outra língua, eu estou tentando encontrar que palavra eu posso utilizar para falar sobre aquilo. Então, eu acho que a minha relação com os objetos e com as práticas artísticas, ela existe por causa da palavra, sabe? Então, é impossível para mim pensar essa relação sem pensar o texto. Legal. E eu acho que para muitos colegas também que pesquisam história da arte ou que fazem curadoria, visitas, dão aula, isso também deve ser assim. Eu estou supondo porque eu não sei se é assim para todo mundo. Mas eu acho que também deve ser assim. Porque você escreve texto, você fala, e você está sempre procurando os elementos, né? Se eu olho, por exemplo, um quadro do Van Gogh, por que aquele vermelho é diferente do vermelho de um quadro de Delacroix? Eu estou sentindo que aquilo é diferente, mas eu vou buscar a explicação para isso nas palavras, é inevitável. Sim. Né? Então, começa aí. E, claro, de um ponto de vista pessoal, a minha paixão pela escrita, eu sempre li muito desde que eu era adolescente, então sempre li muito. E um belo dia, eu acho que foi inclusive num curso com a Noemi, um curso desses pequenos, eu achei interessante, por que não passar para o outro lado do balcão, né? Ou pelo menos tentar. E foi um pouco o meu movimento quando eu fui fazer as aulas de escrita. E claro, também eu queria deixar a minha escrita acadêmica menos engessada. Né? A escrita acadêmica às vezes pode ser bem hermética. Sim. E quando eu escrevi esse livro escolar, né, um dos pedidos que o pessoal da EDUSP fez é que não fosse uma coisa muito acadêmica, hermética, intransponível, porque eles queriam que fosse para um público amplo. Então eu me esforcei também para unir o trabalho de pesquisa com uma linguagem que fosse acessível às pessoas não especialistas, não especializadas, né? Legal. É a mesma coisa que eu tento fazer nas minhas aulas. Sim. Ter um pé no rigor da pesquisa, no que é sério, para não virar qualquer coisa, evidentemente, mas também ter um pé no que é divulgação, naquilo que comunica com as pessoas, porque eu penso em mim, né? Eu sou um acadêmico brasileiro, eu estou na universidade pública há muitos anos, muitas vezes com bolsa, dinheiro público, eu preciso que isso se comunique com as pessoas do Brasil, né? E que as pessoas possam ler o que eu estou fazendo. Para mim é muito importante. Ou que eu possa dar uma aula e que eu comunique isso para as pessoas. Então, a escrita, Raquel, passar para esse lado da escrita, também da ficção, é claro, mas passar para esse lado da escrita tem a ver com isso. Como eu torno também o meu trabalho de pesquisa e a minha relação com os objetos de arte acessíveis para as outras pessoas, sem que isso também perca o rigor, sem que isso perca o interesse também acadêmico. Então, para mim, o desafio é esse, tanto nas minhas aulas quanto nos meus textos. Muito legal. E você conseguiu, porque nós lemos o seu livro, Ai, entendemos bem e gostamos muito. Que bom, que bom. E agora, entrando um pouquinho nele, né, falando um pouquinho sobre o escolar, eu queria te perguntar, Felipe, que o escolar, né, enfim, a tela escolar, ela foi recebida no Brasil num contexto muito interessante que você... Isso. Que você abre para a gente o livro contando, né? Que houve uma festa, uma celebração para a chegada dessa tela e que, enfim, na tela, exatamente aqui, né? Eu posso mostrar aqui na câmera, que é um menino uniformizado. Então, havia estudantes uniformizados para receber e tal. E foi também num contexto de pós-escravidão no Brasil. Né? Tinha acabado a escravidão recentemente. Então, nós podemos imaginar que passou uma imagem, né? Todo esse simbolismo passa uma imagem de que a educação é acessível a todos. Claro. Né? Sobretudo por meio, né, das escolas e tudo mais. Então, assim, a liberdade de pensamento através das escolas. Mas depois também nós vemos no seu livro essa transposição do escolar saindo da Bahia, desse contexto de celebração,
para dentro do MASP, Isso. né? Vamos imaginar aqui, um concreto com segurança. Então, a gente pode também pensar nesse distanciamento do povo. Ele chega para o povo e se distancia do povo. Claro. Né? Então, como é que fica isso? Como é que fica essa mensagem em relação à educação mesmo, né? Claro. De repente, a educação que estava no meio do povo se distancia para uma atmosfera do concreto e da segurança. Ah, legal, Flávia. Eu acho que isso fala também sobre o Brasil, né? O que era aquele projeto? A gente está falando ali dos anos 50, quando o quadro chegou. E era um projeto de modernização que passava pela educação, por uma educação... Se a gente pegar as taxas de analfabetismo, por exemplo, na época, elas eram altíssimas. E daí tem um museu sendo construído no Brasil, que tem uma coleção extraordinária sendo construída. Claro, tem um momento ali pós-Segunda Guerra, tem ali uma oportunidade para adquirir obras... E tem um museu sendo construído em São Paulo, em um país que é muito desigual, como continua até hoje. Sim. Né? E essas festas, que as obras, não só essa obra, né, mas outras também que chegaram, elas eram recebidas com eventos, com festas, com coisas que tinham muita divulgação na imprensa, especialmente do Assis Chateaubriand, que era um dos idealizadores do museu e era um grande magnata das comunicações. Então, obviamente, ele usava e abusava dos jornais dele para promover as obras e atrair novos doadores, pessoas que pudessem comprar uma dessas obras e doar para o MASP. Era uma estratégia. E é muito engraçado, você vai vendo as obras individualmente, tem cada coisa ali. Tem a biografia do Fernando Moraes, né, que ele escreve sobre o Chateaubriand, que se chama Chateau, o Rei do Brasil, eu acho, em que ele descreve essas práticas, é bem interessante. Mas no caso do escolar, eu acho que ele tem esse lado que você falou da educação. Então a obra chega ao Brasil, ela é recebida pelas crianças das escolas locais, em Salvador, e elas também estão de uniforme escolar, então tem aquela coisa de que a obra tem essa simbologia, esse Brasil que quer se educar. Sim. Né? E se educar também pelo museu, porque o projeto do MASP, nos anos 50, era um projeto de educação. Né? Se a gente olha para as ideias da Lina Bobardi, do Pietro Maria Bardi, o MASP é uma iniciativa dos três, né? Da Lina Bobardi, do Pietro Maria Bardi e do Assis Chateaubriand. Então tinha essa coisa, o museu vai educar a população que não entende de arte, vai vir ao museu, vai participar, e esse quadro é um menino com uniforme escolar, né? Então, Sim. que era um filho de um carteiro pobre do sul da França, da região de Arles, e eu acho que essa simbologia é importante no sentido de que você tem um quadro que fala sobre educação, tem outros também no acervo do MASP, mas esse quadro chega com aquela coisa, né, o Van Gogh, que na época já era muito famoso, né, já estava, inclusive, eu acho que chegando no auge ali do século XX, em termos de fama, e o quadro depois vai para o MASP, como você fala, ele vai para o espaço do museu, primeiro na rua 7 de Abril, no centro de São Paulo, só depois passa para o prédio da Paulista, né, em 1968, e é interessante, porque é uma coisa que a gente lida até hoje no Brasil, né? Como é que a gente faz para que obras de arte, para que a literatura também, em alguma medida, se torne uma coisa que saia de certos espaços que são exclusivos das pessoas mais educadas, das pessoas mais interessadas, e se torne uma coisa acessível para a população como um todo. Eu acho que é um desafio. Se a gente pensa no quadro, e não só nesse quadro, mas no museu em si, foi uma boa tentativa, eu acho. Claro, dados os problemas, a desigualdade do Brasil, os problemas que a gente enfrenta até hoje, em alguns momentos é até um certo enxugar gelo, né? Porque você vai tentar, Sim. mas eu acho que tem uma validade muito grande essa tentativa de mitigar essa desigualdade. Eu acho que pensar em um museu, pensar em um projeto de um museu. Hoje, se a gente olha para a situação do MASP, é um museu muito mais frequentado do que foi há 10 anos, há 15 Sim. anos. É um museu que as pessoas frequentam, as pessoas estão lá querendo conhecer o que está sendo feito de novo. E esse também é um problema e uma missão que eu acho que todos os museus no Brasil enfrentam. Eu, quando dou aula de museologia, né, o curso com o qual eu colaboro na PUC é o curso de Museologia, Educação e Cultura. E pensar um museu no Brasil é muito diferente de pensar um museu na Europa, nos Estados Unidos ou em um país asiático. Né? Claro, os países asiáticos são muito diferentes entre si também, mas pensar em um país rico como a China, por exemplo. Né? E o que é ter um museu no Brasil? Né? Seja de uma coleção como a do MASP, ou da Pinacoteca, ou, sei lá, do Mando Rio, tem especificidades históricas muito grandes. Né? O que é ter uma instituição como essa no Brasil? Como é que você dialoga essa coleção com o público que eventualmente não está preparado para entrar no espaço do museu, não se sente convidado?
Então, por exemplo, um livro como esse, ou mesmo as aulas, é um pouco nesse sentido também, de tentar tirar essa barreira, porque a obra vai estar no museu, não tem jeito, né? Ela vai Sim. para um espaço que tem condições de segurança e que está se esforçando, eu acho, se a gente pensa nos museus brasileiros, cada vez mais eles tentam se abrir mais para o público, né? Às vezes de modo mais bem-sucedido, às vezes de modo menos bem-sucedido. Então, assim, tem o paradoxo de você estar em um museu ou de você estar fazendo literatura em uma sociedade como a brasileira. Né? Como é que você tira isso de uma parcela pequena da população e expande? Não tira, né? Como é que você amplia para uma parte maior da população? Eu não sei dizer exatamente como fazer isso, mas eu acho que tentativas como a do livro, mesmo talvez como esse podcast, são tentativas boas nesse sentido de tornar essa distância menos intransponível, essa distância menos distante, me perdoem aqui o pleonasmo, mas né, é isso. Eu acho Mas deixa eu te que... perguntar uma coisa que eu ouvi você falando agora, eu fiquei pensando, exercitando aqui. Em que medida isso é diferente em outros países? Como que você percebe isso diferente em outros países? Tá. Porque no Brasil seria diferente. Só pra gente ajudar a pensar aqui. Legal. Eu acho que no Brasil, Flávia, a gente tem uma sociedade que é muito menos igualitária do que, por exemplo, em um país da Europa Ocidental e mesmo até dos Estados Unidos. Né? Disso que a gente chama de primeiro mundo, ou chamava, e agora chama de norte global. Cada hora tem uma nova novo classificação nome. que eu não sei se muda muito, mas enfim. E eu acho que do ponto de vista educacional, né? A gente tem uma sociedade, se você pensar na cidade de São Paulo, a desigualdade de renda é muito alta, né? A gente vê isso geograficamente muito bem delimitado. Então, claro, se você tem um museu de arte, uma cidade como São Paulo, a gente pensa para quem o museu se destina, quem vai frequentar os museus, né? O MASP, por exemplo, o museu está na Avenida Paulista, é um cartão postal. É muito razoável a gente esperar que as pessoas mais bem educadas e com maior renda disponível frequentem esses espaços. Eu sei que nem sempre, o que também é trágico. Sim. Né? Se pensar que nem Sim. sempre as elites estão educadas Sim. para frequentar os museus. Mas eu acho que dada essa diferença social, a diferença de background educacional, a boa parte da população talvez nem conheça o que tem dentro do MASP. Ou talvez aquilo nem faça diferença. Mesmo que ela conheça, aquilo não faz diferença na vida dela. E eu acho que dada essa desigualdade estrutural, em alguma medida que a gente tem no Brasil, isso se reflete, evidentemente, no público que frequenta os museus. Né? Eu acho que um dos desafios, ter um museu no Brasil, é necessariamente passar por esse desafio. Porque não é o caso de todos os museus, mas muitos museus, obviamente, têm parte do seu financiamento garantido pelo setor público. Não é o caso do MASP, mas de outros museus em São Paulo, por exemplo. Então, eu acho que, evidentemente, pensar como esses museus se abrem para essa parcela da população, que não é uma parcela preparada inicialmente para frequentar um museu, é um desafio muito brasileiro. Não, Claro, muito legal. Em outros países, você acha que as pessoas se sentem, talvez, Eu acho que sim. convidadas a Eu acho que sim. participar? Isso faz parte de um repertório até de desejos, do que é familiar a elas, é isso? acho que sim. É claro, eu tô dizendo aqui, eu não tenho estudo de caso para cada lógico, país. mas uma impressão, mas faz parte da super cultura. conta a sua observação, achei... Sim. Eu acho que em outros lugares faz muito mais parte da cultura Legal. do que, por exemplo, faz no Brasil. E a gente sempre pode discutir, precisa fazer parte da cultura? É uma dúvida válida, né? Será que precisa fazer parte, frequentar os museus? É uma dúvida válida. Eu acho que seria bom que fizesse parte da educação das pessoas Eu e acho da que o que é cultura. melhor ainda é a escolha, né? Exato. Ter a escolha, Claro, você poder perfeito. escolher, né? Eu acho que talvez seja a síntese que você está falando. Acho que em outros países talvez as pessoas tenham a escolha Exato. no inconsciente. Em algum lugar dentro delas elas sabem que tem escolha, talvez certeza. aqui não tem. Entendi. Com certeza. Legal. E, evidentemente, a gente está falando, é claro, de uma instituição museu que Sim. tem uma origem também dentro de um contexto europeu, ali no século XVIII para o século XIX. Tem toda uma série de discussões que essa instituição evoca. Né? O que é ser um museu no Brasil é diferente do que ser um museu em Lisboa, não sei se a Raquel está em Lisboa, ou, enfim, em alguma cidade de Portugal, ou na Holanda, ou nos Estados Unidos, ou no mundo rico. E também é diferente de ter um museu na África do Sul, é diferente de ter um museu na Nigéria, é diferente de ter um museu em Pequim. Tudo isso faz parte, eu acho, também de um sistema que está globalmente integrado. Legal. E quando a gente pensa também o que ter uma coleção de arte europeia no MASP significa o que ter uma coleção de arte europeia no Brasil e um museu como o MASP significa. Não é a mesma coisa do que ter uma coleção de arte europeia na Europa.
é outra Sim. coisa. Com certeza. Nós, como público brasileiro, vamos olhar para essas obras de um outro modo e saber a história dessas obras, por que elas estão no Brasil, como elas chegaram no Brasil, eu acho que é muito importante, Sim. porque situa a gente como público. Por isso, um dos objetivos desse livro foi também bater nessa tecla. O que é ter esse quadro no Brasil? Porque faz parte da história dele estar no Brasil, né? É um quadro brasileiro, nasceu lá, foi pintado na França, mas hoje ele está no Brasil, né? E ele teve todo uma trajetória que quando a gente olha para esse quadro, o nosso olho está impregnado dele quando a gente sabe, né? Quem leu ali a introdução do livro ou leu o livro inteiro e foi encontrar esse quadro no MASP, vai olhar para ele de outro jeito. Sim, com Né? certeza. E claro, a gente tem esses quadros no Brasil, é diferente se você for no Museu Van Gogh em Amsterdã, cidade que ele nem gostava tanto, hein? E hoje lá tem lá uma coisa que parece um parque temático. Mas enfim, e daí chegar lá e ver um monte de quadro do Van Gogh é uma overdose. Agora, ter esse quadro no MASP, na Avenida Paulista, tendo essa história, e os outros quadros também, isso vale obviamente para os outros quadros, isso muda o pressuposto do nosso olhar em relação à obra. Né? Claramente, o nosso olhar nunca é neutro, né? Nunca é um olhar, é como eu estava falando das palavras, nunca é um olhar despido para a imagem. Né? Tem uma série de mediações que passam pelas palavras, pela história do quadro. Né? Então, escrever, ter um novo conjunto, uma nova organização de palavras falando sobre o quadro, eu acho que também contribui para essa longa história de mediação do olhar da pessoa em relação a esse objeto pintura. Né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nossa, E daí eu volto um pouquinho para o que a Raquel tinha colocado no começo, né, das palavras. Bonito. A gente volta para Raquel, que está hoje de capa do livro escolar. Exatamente, é uma pintura de Eu Van olho Gogh. pro Nicolau. Né? Todas as cores complementares aí. Muito bom. Felipe, uma outra conta pra gente. Então, assim, a gente percebeu, né, durante a leitura, que pintar retratos para o Van Gogh, pelo menos inicialmente, ele não tinha tanto apreço quanto a aparência que ele daria ali, ou seja, ser tão fiel ao modelo que estava diante dele, né? Como exemplo, aquele livro Comedor de Batatas, Sim. né? Ele, através da sua leitura, nós vimos que ele transpõe uma história, né? A história de uma classe social. Sim, sim. E não exatamente as pessoas que estavam diante dele. E a gente pensa assim, né? Pensando junto, que poderia ser talvez uma denúncia ou uma pauta que era cara a ele. O que seria isso? Conta. Legal. Assim, queria saber um pouco mais sobre o que talvez ele... Qual a intenção dele em mostrar uma classe e não a pessoa em se tratando de um retrato? Legal. Eu acho que no caso do Van Gogh, nesse momento em que ele pinta... Porque ele fica ali um tempão na Holanda, né? A carreira dele começa tarde, né? Ele tinha 27, 28 anos, o que não é exatamente tarde, né? Para começar alguma coisa, mas se a gente está falando do século XIX... e as expectativas eram outras. Alguém que queria ter uma carreira profissional como pintor, geralmente começava lá com 18, 19 anos, ou mesmo muito antes, né? Então, assim, ele começa relativamente tarde em relação às outras pessoas que também entravam na carreira, e a carreira dele dura 10 anos, né? Ele comete suicídio com 37 anos. E o que a gente conhece da carreira dele, a maior parte das obras muito famosas dele são obras que ele fez quando ele estava na França, onde ele passa metade da carreira. E a primeira metade da carreira, ele passa na Holanda. Durante um longo período ele mora ali com o pai dele, tem toda uma questão. No Cartas a Tel tem uma carta, inclusive, em que ele diz que se sente um cachorro desgrenhado. Até o Mário Sérgio Conte escreveu uma coluna na Folha e comentou sobre essa carta, quando ele falou sobre o livro. Mas nesse período em que ele passa com o pai dele, ele tem uma atração que é individual, por um lado, que é uma atração dele, mas também tem a ver com um certo espírito de uma época, que é uma atração por essas pessoas pobres, despossuídas, que viviam na terra, e que tem também uma certa idealização dessas pessoas. Porque é um mundo que está se industrializando. Se a gente pega a Europa Ocidental, as cidades estão crescendo, tem estrada de ferro para todo lado, né? A Holanda está sendo cortada por estradas de ferro, outros países também, né? Isso vai acontecer no Brasil um pouquinho depois também. E tem aquela idealização do trabalho no campo. A cidade está mudando o tempo inteiro, a cidade é feia, a cidade é suja. Se a gente olha as descrições que o Charles Dickens faz de Londres, né, nos livros, é horrível. É pior do que, sei lá, o centrão de São Paulo, provavelmente, muito provavelmente. E aquela cidade feia, suja.
E começa a ver uma idealização desse mundo do campo, né? Então, o campo, as pessoas estão lá, a gente sempre vai precisar do produto da terra, né? Isso nunca vai mudar, os ciclos do campo são eternos. Mal sabiam eles que tudo ia mudar no campo muito em breve Sim. também. Mas naquele momento tinha essa idealização. O Van Gogh, ele entra de cabeça nessa ideia, né? Então, tem até uma ideia, um espírito meio socialista utópico. Não que ele fosse leitor de nada, né? Não era de algum autor ligado ao movimento. Mas é uma ideia meio difusa na época de você ver nessas pessoas pobres uma certa dignidade, uma certa grandeza. Isso está nas artes visuais também. E no caso dele, ele olha para essas pessoas, para esses camponeses do sul da Holanda, era bem perto ali da fronteira com a Bélgica, onde a família dele morava, e ele vai imbuir nessas pessoas, ou melhor, ele vai colocar nessas pessoas um significado de nobreza, de grandeza, que ele, por exemplo, não vê nas classes letradas, nas pessoas abastadas. A família dele era uma família de classe média, né? Ele não era um cara pobre. Ele sabia escrever em francês, falar francês, na língua dele holandês também, arranhava um alemão e escrevia e falava inglês bem também, né? Então, isso a gente está falando do século XIX, né? Se uma pessoa já soubesse ler e escrever bem na própria língua, já era uma coisa notável, né? Notável, e a classe social dele era privilegiada, evidentemente. Então, ele projeta nessas pessoas pobres uma ideia que provavelmente não tinha nada a ver com o modo pelo qual elas viam o mundo, mas ele projeta essa nobreza, essa dignidade. E, ao mesmo tempo, tem algo de um certo naturalismo de choque, né? Ele quer pintar aquelas pessoas quase num sentido animalesco em alguns pontos. Sim. Então, ele faz uma série de que ele chama de Cabeças do Povo, que é baseado em um autor, um ilustrador inglês. Então, quando ele pinta esses comedores de batata, ele quer pintar um pouco, por um lado, essa miséria da vida das pessoas e, por outro lado, um elemento de dignidade. E ele não está tão interessado em pintar retratos dessas pessoas. Ele quer pintar esse espírito, esses tipos. Né? Isso que ele está querendo, dizer que são os tipos do sul da Holanda, os camponeses do sul da Holanda. O paralelo que eu faço é que quando ele pinta o filho do carteiro, já muito mais colorido, né? Já quando ele está morando na França, ele ainda tem um pouco desse espírito de atração pelas pessoas pobres, porque o carteiro não era tão miserável quanto os camponeses, mas ele era de uma família pobre. Ele sustentava a família dele com o mesmo dinheiro que o Theo, que era o irmão mais novo do Van Gogh, mandava para ele todo mês. Então, o Van Gogh, sozinho, ele vivia com o mesmo dinheiro que o carteiro sustentava a família, esposa e 5 filhos. E 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos, família de 5 pessoas, né? Então, assim, quando ele encontra o carteiro, essa paixão, digamos assim, essa sei lá, simpatia pelos pobres ressurge, ela está presente. Mas já não é mais no sentido de pintar um tipo genérico. Ele não está pintando o tipo carteiro do sul da França. Não, ele está pintando uma pessoa que é pobre. Né? Aqui é um retrato. No caso do quadro do MASP, é um retrato no sentido, digamos, que a gente espera de um retrato. Né? Uma pintura que é relativamente semelhante com quem está sendo retratado. Nos camponeses da Holanda, essas pessoas eram, digamos, referências para ele pintar esse tipo genérico, que era uma construção do camponês pobre do sul da Holanda. Mas mesmo quando ele está pintando o retrato, né, quando ele está pintando o retrato do MASP, do filho do carteiro, ele não está também super interessado na semelhança física entre o que está no quadro e a pessoa que está posando. Claro que isso importa em alguma medida, mas isso não é o objetivo final. Okay. Tanto é que tem uma fotografia que a irmã dele manda, da mãe dele, e ele tenta fazer uma versão a cores dessa fotografia. É uma fotografia preto e branco, a gente está no século XIX, e ele faz uma versão a cores dessa fotografia e ele não gosta. Ele fala, eu tentei dar uma vida para essa fotografia botando um pouco de cor, mas ele fica irritado com a semelhança, justamente porque a fotografia não tem jeito, é semelhante. E ele faz uma versão a cores justamente para quebrar essa coisa da semelhança. Então, assim, era importante ter semelhança? Era, mas não era o objetivo final. Ao contrário, era uma interpretação do sujeito. Mesmo quando ele está pintando um retrato, tem esse lado de interpretar a personalidade do sujeito. Isso, de alguma maneira, é o que alguns autores chamam de retrato moderno. Porque mais do que você pintar a semelhança física com a pessoa, você está dando uma interpretação por meio de cor, por meio de forma, de como você vê a pessoa. Sim. Né? Então, a família do carteiro, né, e esse retrato do MASP faz parte de um grupo de 5 retratos, tem a ver com esse espírito de dar uma interpretação de como ele via aquelas pessoas.
Não no sentido radical de anular a personalidade de quem está sendo retratado para pintar um tipo genérico, mas ainda assim não é uma busca de uma semelhança visual. Isso nunca foi relevante para ele e para boa parte também dos contemporâneos dele que estavam nessa onda, sei lá, de pintar a partir dos desdobramentos do impressionismo. Para nenhum deles a semelhança com o que estava sendo pintado, sobretudo de retratos, era uma coisa, uma prioridade, né? Claro, em alguns casos isso está colocado, mas para o Van Gogh especificamente, até mais do que, né, Mas daí eu penso aqui no Toulouse-Lautrec, também outros grandes. Mas enfim, o fato é que para o Van Gogh isso não era uma grande prioridade, como está no livro. Embora isso Sim. também passasse pela obra dele, mas isso não era a prioridade inicial dele. Até ele Sim. deixa isso muito claro nas cartas. Uma interpretação do artista, né? Assim como na escrita, né? Quando escrevemos, a interpretação é nossa. Claro. É. Sem dúvida. Filipe, e diz-me uma coisa, né? Eu já queria dizer-te que eu assim, desfrutei muito do livro. Senti que estava a passear pelo museu e tinha um guia ao lado que antecipava as minhas perguntas, né? Sim. Porque isso foi uma coisa muito interessante, porque cada momento vais complementando muito. Mas agora que tu estavas a falar desta questão dos retratos, né? E tu falas muito no livro na questão da série, né? Uhum. Desde o início, que ele trabalhava com séries. E talvez seja uma coisa muito comum nos pintores, a gente vê noutros pintores que também faziam séries, mas acho que desta vez, lendo-te, passou para mim a ideia muito de uma série como pode ser num livro de contos, assim. Uhum. Ou seja, que a resposta a uma ideia ou a resposta a uma pergunta está na série. Será assim? Podemos pensar isso dessa maneira? Ou como é que pensamos a série aqui no Van Eu acho Gogh que em sim, específico? Raquel. Acho que concordo com você. É porque as séries elas têm uma lógica de conjunto, né? Como um bom livro de contos. Tem ali uma articulação dos contos, eles obviamente são diferentes entre si, mas eles fazem parte de uma ideia geral que preside o livro. E eu acho que a série, os quadros, as séries de quadros do Van Gogh tem esse sentido também. Você tem um conjunto de obras que se comunicam entre si, que são diferentes entre si, né? O quadro do MASP faz parte de um grupo de 5 quadros. Eles não estão juntos mais. Na verdade, eles só ficaram quando eles estavam na casa do carteiro, né? Porque ele deu de presente pro carteiro o quadro. Mas eles se comunicam como série, mas eles fazem em sentido individual. É como seria um bom livro de contos, né? E eu acho que no caso aqui da pintura, tem uma coisa interessante pensar esses quadros como séries, porque não se trata de um quadro individual para ser, digamos assim, visto como um objeto super precioso, autossuficiente. Como muitas vezes a gente imagina uma obra de arte, né? Um quadro é aquele objeto meio autossuficiente que está na parede do museu e ele vai ser de algum modo cultuado pelo público. Quando a gente pensa que um artista, que é uma espécie de cânone do artista da modernidade, né? O Van Gogh é o sujeito que pintou sozinho, que não vendeu quadro, que depois corta a orelha, que depois comete suicídio. É o artista canônico da modernidade. É o sujeito que sofre e, apesar de tudo, acredita na arte dele, porque a vida não tem outra justificativa que não seja pintar. Mas quando a gente vê que, mesmo no caso dele, essa ideia do objeto de arte poderoso, individual, né, quase fetichizado, ela é quebrada na prática artística dele. Porque ele próprio não pensou os quadros desse modo. Ele pensou como séries, eles estavam interagindo juntos. Ele pensava os quadros, inclusive, como estudo. Muitas vezes, no Cartas a Theo, inclusive, isso está bem claro, ele se refere aos quadros como estudo. Não como um objeto como a gente, né, cultua hoje. Acho que o exemplo mais emblemático é A Noite Estrelada, né, que é o quadro que está lá em Nova York, no MoMA. E ele, para ele, nem era um quadro tão importante. Fazia parte de um lote de vários que ele mandou para o irmão dele, que ele chamava de estudos ali da Provence, né, do sul da França. E para ele não era. Hoje em dia é um quadro que tem um poder. Não é, claro, é quase como a Mona Lisa. Não é tão. Né, não tem aquele poder de obra aurática como a Mona Lisa, mas é um desses exemplos de um quadro que as pessoas vão. Né, todo mundo quer tirar foto, todo mundo vai para o museu para ver esse quadro. E é curioso, porque provavelmente nunca passou pela cabeça dele que esse quadro fosse ter esse poder que tem. É claro que isso tem a ver também com uma história, né? A cunhada do Van Gogh, a esposa do Theo, o Theo, o irmão dele, morre um pouquinho depois dele, morre uns 6, 7 meses depois dele. Muito novo, com 34 anos. Né? E os dois morrem muito novos.
E depois a esposa do Theo, que agora estava viúva, ela fica com a coleção e ela que vai ser a pessoa mais importante na criação desse mito Van Gogh, pelo menos nos primeiros anos. E ela relutou em vender os quadros que ela considerava mais importantes. Ela vendeu poucos quadros da coleção. Na verdade, a coleção da família ficou muito bem preservada, que é hoje a coleção que está no Museu Van Gogh. E ela vendeu pouquíssimos quadros. Um dos quadros que ela vendeu foi justamente A Noite Estrelada. Ou seja, dá pra gente supor que ela também não achava que esse quadro era tão importante. Só que ele foi parar no Museu de Arte Moderna de Nova York, né? O que, obviamente, dá esse quadro, se a gente pensar o que foi os Estados Unidos, né? O que foram os Estados Unidos no começo do século XX, isso dá um outro poder para o quadro também, porque não é só um quadro do Van Gogh, é um quadro do Van Gogh no Museu de Arte Moderna mais importante e nos Estados Unidos, que era o grande país ali, a grande potência do século XX, estava se tornando. Né? Então, tudo isso faz parte da história do quadro. Como o Escolar no Brasil tem uma história, A Noite Estrelada em Nova York também tem uma história. Porque, assim, eu arrisco dizer, Flávia, claro, não tenho como saber, mas eu arrisco dizer que se o quadro não tivesse no MoMA em Nova York, ele não seria tão importante quanto é. Olha. Não basta ser só um belo quadro do Van Gogh. Quais são as circunstâncias que levaram ele a ter a fama que tem? Se ele fosse mais um belo quadro do Van Gogh no Museu Van Gogh, provavelmente ele seria famoso, as pessoas iam gostar, obviamente, como gostam dos girassóis, do quarto, do artista e de vários outros. Mas se ele tivesse, talvez, no Museu d'Orsay ou no Museu Van Gogh, é possível... Não posso dizer isso com certeza, evidentemente, mas arrisco a dizer que o nosso olhar para a Noite Estrelada seria diferente. Mas ele está no Museu de Arte Moderna de Nova York como um dos grandes quadros do grande Museu de Arte Moderna, que, inclusive, a história da arte a gente sempre se escreve nos museus, né? Inclusive, foi o museu que escreveu uma história da arte moderna mais canônica possível. Né? Claro que é muito questionada também. Mas eu acho que tem a ver com a história do museu também, claro, com a história do Van Gogh, mas com a história desse quadro cruzando o oceano, indo para Nova York e estando no museu do país mais poderoso, né? Que está, digamos, tomando a importância cultural, a cidade de Nova York, substituindo Paris no século XX como, né, a cidade mais importante do ponto de vista das artes. E do mesmo modo, se a gente pensa, né, o que é um quadro como Escolar, saindo da França e chegando no Brasil dos anos 50, que é o Brasil que, né, agora vai, né? Desenvolvendo, criando museu, industrializando, enfrentando problemas ali. Depois a história mostrou que a maneira de enfrentar os problemas não foi a melhor possível. Mas é aquele momento em que o Brasil está desenvolvendo. Então, do mesmo modo que o Escolar, fazendo essa trajetória e chegando no Brasil, se torna um novo quadro, a mesma coisa acontece com a Noite Estrelada. Quando ela vai para os Estados Unidos, para o grande museu do grande país, digamos assim, ela também se modifica e o nosso olhar para ela se modifica. Né? Mas você ia dizer alguma coisa? Não, eu ia dizer, porque eu até tô aqui já desde do que você estava comentando antes, pensando um tanto aqui na minha pergunta que está até mais para frente, mas o quanto essa conversa a antecipa. Porque especialmente quando você falou assim, o Van Gogh estava lá, né? Então ele estava lá trabalhando na construção da obra dele, enfim, que dura pouco. De fato, 10 anos, claro, né? Claro. 10 anos de 37 anos é muito pouco. É pouquíssimo. Né? É pouquíssimo, é muito rápido. E o que você estava falando em termos de estudo, que cada obra daquelas era um estudo. Um estudo talvez seja uma busca de alguma coisa. Mas, e fiquei perguntando, assim, na minha cabeça pensando, essa busca, será que o artista sabe nomear que busca é essa ou é uma busca intuitiva? É uma busca que ele expressa de cada maneira, enfim. Então, acho que tem primeiro essa ideia que eu queria relacionar com o que você estava falando com a sua fala anterior, que é esse estudo sendo uma espécie de uma busca, que talvez alguns artistas saibam nomear, outros não. Claro. E a segunda coisa que tem a ver com essa antecipação da minha pergunta aqui, que está até num livro que eu li junto com o seu, que é esse Van Gogh, A Salvação pela Pintura, do Rodrigo legal. Naves, porque tem uma frase que não é nem do Rodrigo Naves, nem do Van Gogh, enfim, mas é do Flaubert, que ele diz o seguinte, mas achei muito interessante a forma como ela aparece lá. Ela é: apenas as relações são verdadeiras, ou seja, o modo pelo qual percebemos os objetos. Isso estaria numa epígrafe do Roger Fry, se eu não me engano. E o ponto que essa frase me toma é:
esse estudo sendo uma busca. Imagina o Van Gogh lá nessa busca, sabe-se lá por quê, motivada por coisas que só ele conhece, então essa relação existindo entre ele e a coisa que ele está construindo. E em um outro momento, ele já não está mais aqui, esse objeto, ou essa que eterniza, de certa maneira, essa busca, cruzando o caminho de outras pessoas, né? Seja lá quem foi que escolheu a obra para, enfim, para estar onde ela está. Então, no fundo, o que eu queria entender é quanto disso o artista consegue nomear, ele consegue, ele tem consciência antecipadamente, ou seja, é alguma coisa do campo intelectual. Eu queria entender de você, você tem uma visão a respeito disso, ou seja, essa busca, ela é consciente, ela é nomeável? Ah, interessante, Flávia. E eu acho que ela é parcialmente consciente. Eu acho que tem algo nessa busca, quando você está desenvolvendo, e eu acho que para a escrita isso vale também, dentro desse processo de busca, ela é parcialmente consciente. Você pode supor onde você quer chegar, eu imagino, né? Mas lendo as cartas do Van Gogh, por exemplo, é claro que ele dava um certo direcionamento. Ele queria pintar determinados temas, ele queria pintar de determinados modos, mas os produtos que vão surgindo nesse caminho fazem parte disso que a gente pode chamar de uma pesquisa artística, né? Tem um outro artista da mesma época, para quem isso é muito forte também, e que também foi muito importante para a história da arte do Ocidente, que é o Paul Cézanne, né? Que ficou pintando ali no sul da França, que é também um dos artistas ali do final do século XIX que foi rejeitado, embora o Cézanne fosse de uma família rica, né? Ele, de fato, o Van Gogh era uma classe média, bem estabelecida, mas o Cézanne era de uma família rica e ele vivia da herança ali do pai dele. E ele continuou fazendo o que ele queria fazer. O Van Gogh tinha um irmão dele que tinha um bom emprego, e o Cézanne continuou fazendo o que ele queria fazer. O próprio Paul Gauguin também é um pouco nesse espírito. Então, se a gente pensa tanto no Van Gogh quanto no Cézanne, e eu acho que isso vale para vários outros artistas, tanto naquela região, mas também em outros lugares, a gente tem essa ideia de uma busca com certo direcionamento, claro, né? Não é uma busca no escuro, não é uma busca no vazio, há um certo direcionamento, mas as coisas vão sendo geradas ao longo do processo, ao longo dessa busca. Você vai pintar determinado tema, você insiste naquilo, e as coisas vão surgindo. É por isso mesmo, e o Van Gogh parecia ser muito consciente disso, que ele chama as obras de estudos. Sim. É muito raro ele falar que que ele tem uma obra finalizada. Talvez a obra que ele tenha falado isso, e pode ser que um pouquinho precipitadamente, foi Os Comedores de Batata, que é a obra que ele pinta em 1885, no meio da carreira, mas a segunda metade da carreira dele, dos grandes quadros, dos girassóis, dos campos em Arles, etc., ele está nessa história de pintar vários, e ele pintava muito, ele produzia muito. Então tinha um pouco, obviamente tinha um direcionamento, mas eu acho que também tinha uma certa consciência das coisas que são produzidas no processo, né? Então você vai ter as obras que vão sendo produzidas, e obviamente ele vai avaliando, algumas ele gosta mais, outras ele gosta menos, mas tem essa produção que surge da prática, né? Então é menos uma coisa, vou chegar lá, vou fazer aquilo, mas é mais, esses são os resultados da prática. Então é quase como se a prática fosse o fim, né? E não assim, a prática fosse um meio para um fim. Mas é importante estar praticando e produzindo. E você vai tendo esses resultados disso que dá até para chamar, como eu falei, de uma pesquisa. É que o termo pesquisa artística, talvez hoje ele seja utilizado de outro modo. Mas se a gente pega... Você entende o que eu quero dizer? É perfeito. De novo, é isso. Acho que é por isso que eu estou tentando trazer aqui, que eu achei forte essa frase aqui, porque apenas as relações são verdadeiras, ou seja, o modo pelo qual percebemos os objetos. Então, tem uma coisa na feitura, nesse processo da pesquisa, chame como quiser, na busca, enfim, que é a expressão e que está relacionada a este indivíduo e a coisa que ele pinta. Claro. E depois ela é atravessada pela forma como outros indivíduos olham para aquilo e se vê. Então, é finito, né, em possibilidades. Acho que tem uma coisa que é isso. Eu acho que para ele, no seu livro, isso ficou muito forte para mim, e aí eu encerro aqui a minha pergunta, antecipando, mas que é a coisa da relação dele com os materiais, né? Da composição, da pincelada, das texturas, enfim, das cores, e a forma como isso daí ganha
uma infinitude de possibilidades mesmo, Claro. para outros que olham e se relacionam com aquele objeto. Uhum. E cada relação dessa será, portanto, verdadeira. Enfim, era isso E outra que eu queria. coisa também que complementando aqui um pouco o que estás a falar, Flávia, mas uma coisa que me chamou muito a atenção, não é? É esta. Tu fazes uma grande insistência em explicar que o Van Gogh produzia estando bem, não é? Quanto melhor ele estava, mais ele produzia. Um pouco, eu senti isto como um certo sublinhar teu de que há esta mitologia também do Van Gogh, artista louco, corta a orelha, aquela coisa toda, não é? Mas depois há o artista consciente, não é? Que está consciente de todas estas coisas que a Flávia falou, que tu falaste, não é? Claro. Está a olhar para a imagem que ele constrói do que é a arte, do que é o ser artista, como é que ele quer fazer as séries, como é que ele quer dar as pinceladas, qual é que é o espírito do tempo, etc. Então, queria também que falasse um pouquinho disso, não é? Como é que o Van Gogh, ou o trabalho dele, pode escapar a esta mitologia um bocadinho Claro. difícil. Eu acho que esse é um ponto bem importante, Raquel, porque justamente quando a gente olha para as cartas do Van Gogh, por exemplo, essa seleção que a gente fez com a editora 34 para publicar, são 150 cartas, né, num todo ali de mais de 800, mas a ideia era justamente ressaltar esses aspectos, porque, como eu estava falando anteriormente, o Van Gogh é meio que o artista canônico da modernidade. Né? Ele é o exemplo do artista maldito, solitário, que, né, não, é rejeitado por todos, não vende quase nenhum quadro. Na verdade, ele vendeu alguns poucos, né? A gente tem certeza só de um, mas provavelmente ele vendeu mais de um. E, bom, ele encarna tudo isso, né? E depois o fim trágico, etc. E é muito fácil associar, né, com a ideia de artista que se construiu no final do século XIX, especialmente no século XX, é muito fácil associar o Van Gogh e a própria prática artística como se fosse uma prática de um certo entorpecimento, de uma coisa que não tem controle, de uma coisa que é pura emoção, e não era assim. As cartas deixam isso muito claro. Era uma coisa muito metódica, muito pelo contrário. Ele era uma coisa... Ele vinha de uma cultura protestante, o pai dele era pastor. Ele tentou ser pastor. Então tinha essa coisa da disciplina, acordar cedo, fazer o quadro. Ele até fala, quando ele já desistiu do amor, ele está com uns 35 anos, etc. Todos os relacionamentos dele deram errado. Também, né? Você olha a personalidade dele nas cartas e fala, coitado dessas moças também, porque ele se apaixonava. Mas muito bem. E um ponto interessante é que em um dado momento ele vai ter uma vida meio de monge mesmo, assim. Ele diz isso. Inclusive ele fala que ele vai ao bordel a cada 15 dias, que ele vai beber não sei quanto por semana, ele não pode beber mais do que isso, que ele vai fumar cachimbo. Ele tem um método para levar a vida, porque ele precisa produzir pinturas. O que vai sair disso é como a gente estava falando na pergunta anterior. O que vai sair disso ainda não é certo, mas o importante é manter essa prática, porque essa prática é o que vai garantir a produção, né? E os estudos que ele envia para o irmão dele. Então é interessante porque é tudo muito metódico. É claro que tem um momento de beber, ele bebia muito, né? Mas também não dá para explicar a pintura dele pelo que ele bebia. Claro que tem um momento de fumar o cachimbo, tem um momento de ser boêmio, isso tem. Mas também tem uma prática muito regrada de como trabalhar e que tem que ter uma produção, uma meta de produtividade, digamos assim. Uma disciplina mesmo. Uma disciplina, porque ele produziu muito quadro em pouco tempo. Ele tem uma carta, inclusive, que é muito bonita, até na apresentação do Cartas Atel, essa carta é citada pelo George Colley, que escreveu a apresentação, em que ele calcula 10 anos de carreira. É muito surpreendente, porque ele calcula que ele vai ter mais ou menos 10 anos de carreira e ele quer produzir um tanto de obras com uma certa qualidade nesses 10 anos. E, obviamente, ele escolhe, por fim, a própria vida, então isso né, até um pouco... Não dá pra gente afirmar nada, mas é até um pouco, enfim... interessante, para dizer o mínimo. E o que é legal de notar é que essa produção ela é muito lúcida. Né? É pensando, como a Flávia estava falando, é pensando o material, onde vai botar a pincelada, que cor vai interagir com outra cor, eu quero esse efeito, eu quero aquele efeito. Então isso não tem a ver com transe, ele não estava pintando na loucura, não, ele estava pintando na razão. Exato. E na intensidade. Se isso significou depois que nos momentos em que ele não estava pintando, ele ia ter maus momentos, é uma coisa. Porque ele mesmo diz na última carta que ele manda pro irmão dele, ele diz que ele gastou metade da razão dele tentando pintar. Então, o que você pode dizer? O esforço feito lúcido pode ser significado depois, quando ele não estava pintando,
um momento ali de perda de razão. E provavelmente o estilo de vida, comia mal, bebia muito, enfim. O estilo de vida contribuiu. Sim. Os especialistas discutem isso, né? O que ele tinha, o que ele não tinha. É impossível também de saber. Mas provavelmente o estilo de vida contribuiu muito para a deterioração das condições de saúde mental, né? Digamos assim. Mas enquanto ele estava pintando, ele estava lúcido, ele tinha método, ele calculava o tempo, ele queria buscar uma coisa, era muito bem construído. A pintura do Van Gogh é uma pintura construída. Né? Tanto nas pinceladas fica muito claro. Sim. Não tem alguém tacando tinta na tela, entendeu? É alguém que está olhando e pensando metodicamente. Sim. Fica muito claro. Então, por isso que eu falo tanto da ideia de lucidez, Flávia. Para as pessoas não pensarem que o Van Gogh era um cara... Como é muito popular, eu dei uma entrevista para a Veja e eu falei que é um ícone da cultura pop, porque é. Né? O pessoal fala, eu estudo história da... Não, eu estudo cultura pop. Isso é cultura pop. Né? E é isso, ele não era um cara que ia jogando a tinta na tela, na intensidade. Tem outros artistas que fizeram isso. Né? No século XX tem artistas que tinham essa coisa do ímpeto de criar, mas não era o caso dele. Ele era uma coisa muito... Quando a gente vê o método, para as pessoas talvez que esperem que ele fosse uma pessoa super intempestiva pintando, pode ser até um pouquinho decepcionante, porque era uma coisa meio protestante, assim, sabe? Meio calvinista quase. Né? Legal. Muito interessante. Muito intenso, mas muito metódico. Legal. Pegando carona, então, eu vou até perguntar aqui o que faz para considerarmos uma pintura uma obra de arte, Felipe? Ou o que fez ou faz, né, com que as telas de Van Gogh sejam consideradas uma obra de arte? Ah, mas daí é uma pergunta boa, hein, Flávia? Porque eu falei aqui da Noite Estrelada, falei que a obra está no museu, isso ajuda muito, Sim. onde a obra está. E eu tenho uma pergunta que eu faço para mim mesmo, para a qual não há resposta, mas que é a seguinte pergunta. Se o Van Gogh não tivesse cometido suicídio com 37 anos, se ele tivesse vivido até os 67, mais 30 anos, e produzido, será que a gente ia olhar para as obras dele do mesmo modo? Eu não sei, acho que não. Provavelmente a gente ainda ia reconhecer o grande valor delas, porque elas têm um grande valor como obra, evidentemente, mas esse mito em torno dele, quando a gente está olhando para as pinturas dele, não dá para dissociar essa história desse mito construído em torno dele ao longo do século XX, especialmente, do nosso olhar para as obras. Então, esse fator externo contribui muito para que a gente considere essas obras tão importantes, obras de arte tão relevantes, esses fatores históricos. Né? Então, claro, as cartas do Van Gogh para o Theo foram publicadas pela viúva do Theo, cunhada do Vincent, portanto, em 1913, a primeira edição. Ela publicou em holandês e alemão. E ela também era tradutora, era professora de inglês, enfim. Era uma mulher educada também. Inclusive, saiu até uma biografia relativamente recente dela, que ressalta esse papel dela na construção desse mito. Né? Sem os esforços dela, a Johanna Bonger Van Gogh era o nome dela, né? Sem os esforços da Johanna, sem as cartas, porque as cartas, é impossível olhar para as obras depois de você ler as cartas, de outro modo que não passe por aquela leitura. Então, assim, tem tantos elementos que estão fazendo uma mediação do nosso olhar para as obras, que eu acho que o que faz as obras dele serem grandes, essas pinturas serem grandes obras de arte, primeiro, para começar, são pinturas extraordinárias do ponto de vista da sua intenção e da sua concepção. Por tudo isso que a gente falou, pelo método, mas essa é só a primeira parte. Elas em si são grandes obras e seriam... mesmo se não tivesse essa história toda. Mas o fato de ter essa história toda, ou seja, dele ter tido essa biografia, dele ter morrido novo e uma carreira de só 10 anos, e de depois ter se construído todo um mito em torno dele, as cartas contribuem muito para isso. As cartas são, digamos, uma porta para essa biografia atormentada que é meio que quase uma autobiografia, né? Porque é ele falando da vida dele, do cotidiano. Ora, tudo isso é fundamental para que essas pinturas, que em si já são extraordinárias, se tornem essas obras de arte atemporais. Porque não é só a obra, é tudo que vem junto com a obra. Interessante. Né? Não tem só a ver com os traços, ou as pinceladas, ou as cores que ele decidiu pintar, né? Tem todo um conjunto de fatores, né? Esse mito do artista próximo do louco, as pessoas que questionaram isso, as pessoas que afirmaram isso, toda essa história da obra, especialmente no século XX, das obras dele, elas contribuem para que esses quadros extraordinários se tornem grandes obras de arte. Né? Então, acho que tudo isso está colocado.
o museu para onde elas foram, a importância que elas vão ter. Eu falei do MoMA de Nova York, a exposição inaugural do MoMA, em 1929, é uma exposição que fala dos pais da arte moderna, que são o Gauguin, o Cézanne, o Georges Seurat, que é um artista associado ao pontilhismo, e o Van Gogh. Então, eles foram eleitos os pais da arte moderna, né? Então, claro, é o grande museu de arte moderna no país que está se tornando a grande potência do mundo e que faz essa exposição e que depois vai ter quadro desses artistas. Obviamente, isso tudo contribui para que eles se tornem grandes obras de arte. Se nada disso tivesse acontecido, os quadros ainda assim seriam extraordinários e a gente reconheceria. Mas, com certeza, não seria o ícone da cultura pop que eu mencionei agora. Né? Então, eu acho que tem um lado, para que um quadro, uma escultura ou qualquer outra prática artística se torne extraordinariamente relevante, uma grande obra de arte, tem elementos que estão para além do objeto e que condicionam o nosso olhar para o objeto e para esse reconhecimento histórico. Né? Legal. Somos leitores de Van Gogh, né? É interessante eu fazer essa ponte com as cartas, porque de facto é uma coisa que se fala muito em relação ao Van Gogh, é das cartas, né? Total. Então, eu estava a pensar também nisto, tu ao longo do livro vais falando até daquela fase japonesa, que tu falas que ele lia algumas coisas e tal. Mas o Van Gogh, a gente pode dizer dele que ele era um leitor? Ou ele estava só a escutar os ecos do seu tempo, né? Porque tu trazes muito esta influência da literatura também na obra dele. Ele era um leitor voraz, Raquel. Assim, ele leu muito, muito e lia sempre. Né? Ele nunca parou de ler, ele estava muito ligado ao que se produzia na época dele. Ele gostava muito dos franceses, Balzac, Zola, Guy de Maupassant. Enfim, ele era o Dickens, ele adorava o Dickens profundamente. Inclusive tem uma receita contra o suicídio, uma suposta receita contra o suicídio do Dickens, que se eu me lembro bem era comer uma fatia de queijo, tomar um copo de cerveja e fumar um cachimbo. Que se você fizesse isso com regularidade, você evitava o suicídio. Não sei se o Dickens escreveu isso, nunca, parece que não é um documento que comprove. Mas ele adorava o Dickens, adorava como esses franceses que eu mencionei. Ele era um leitor voraz, assim, era uma pessoa muito educada e que estava lendo sempre. Inclusive, quando a gente olha para as cartas que ele mandava para a irmã dele, ele era o filho mais velho. Então, o Theo e os outros irmãos eram mais novos. E tem uma irmã dele, que é a Wilhelmina, né, que seria a Guilhermina, digamos assim, ela era também uma mulher muito talentosa, ela se interessava por literatura, ela arriscou escrever uns poemas, ela mandava para ele dava opiniões. E ele assumiu um ar de irmão professoral, sabe, que vai ensinar. E ele indicava o que ela deveria ler, que livros ela deveria ler, etc. E tem até uma hora que ele fala que determinado livro era melhor para as mulheres. Enfim, é uma cabeça do século XIX, né? Com as suas limitações. Mas ele era, sem dúvida, um leitor voraz. Inclusive, alguns quadros aparecem em livros. Tem um outro retrato do MASP, né? O MASP... agora tem um quadro novo que está incomodato no MASP, que pertence a um colecionador brasileiro que é bem recente, que é inclusive uma moça lendo o quadro. Mas é bem recente, né, que está na coleção. Mas dos quadros que pertencem de fato à coleção do MASP, dos 4 quadros que não há dúvida quanto à autoria, 2 são retratos, o escolar e o outro é a Arlesiana, que é uma mulher de Arles, mesma região, a mesma cidade em que ele pintou o Filho do Carteiro. E ela aparece com 2 livros sobre a mesa. São os Contos de Natal do Charles Dickens e A Cabana do Pai Tomás, da Beecher Stowe, né, que é a escritora americana. E que são livros que ele lia muito e que ele considerava livros que traziam consolo no sofrimento. E ele lia esse livro justamente quando ele estava tendo as crises no asilo psiquiátrico. E ele encontrou essa mulher depois, que era uma amiga, ele era muito amigo dela e do marido dela. E ele achou que ela estava doente, que ela estava sofrendo por questões ali variadas. E ele resolveu pintar um retrato dela com esses 2 livros, ou seja... Segundo ele, os 2 estavam sofrendo, ele e a amiga, e os 2 livros representavam um consolo para o sofrimento. Então, os livros aparecem, inclusive, na pintura. Né? Essa pintura do MASP, por exemplo. Mas eu acho que a literatura é fundamental. Muitos pesquisadores já escreveram sobre isso, né? Van Gogh é literatura, mas ele cita o tempo inteiro escritores dos mais variados, né? Então, era uma pessoa que lia muito mesmo, assim, né? Bom, legal. Tem até uma curiosidade... o pai dele morre um pouquinho antes dele deixar a Holanda, né? O pai dele era pastor, calvinista, austero. E daí ele pinta uma Bíblia enorme, meio que representando o pai dele, com uma vela apagada ao lado, né? Simbolizando que o pai morreu.
E ele pinta um livrinho menor, um livrinho do Zola, que é a Le Bonheur de Vivre, né? Ele pinta um livrinho do Zola pequeno ao lado de uma Bíblia enorme. E o pai dele sempre discutia com ele porque ele lia demais os escritores franceses e pouco a Bíblia. Então, aqui você que é psicanalista, Raquel, a vela apagada, o livro enorme representando o pai e o livrinho do Zola representando ele. Né? Isso dá uma, né? Enfim, Tá tudo, tá um tudo prato dado, cheio, né? Exato. Tá um prato Um cheio. romance inteiro, né, Raquel? A vida ali condensada, que bonito. Olha, gente, é Então, lá. difícil aqui, porque a gente poderia ficar com o Felipe aqui quanto mais tempo. Nossa, muito tempo. Mas a gente tem que ir chegando pro final, né? Ou ainda Sim. tem a pergunta da Flá? Não, acho que Foi? pelo horário a gente pode ir para as prustianas. Então vamos. Então a gente vai agora para as prustianas, que são as Prustianas, famosas olha só. perguntas prustianas. Que são perguntas rapidinhas, Felipe, aqui sobre, enfim, sobre você. Você tem que responder. Todo mundo que passa aqui responde. E a primeira é: quais são os seus escritores favoritos? Meus escritores favoritos, eu poderia apontar vários, mas deixa eu pensar aqui. Olha, o próprio Proust, o Victor Hugo. Tem um escritor que eu gosto muito, que eu não sei se eu vou pronunciar o nome dele correto, porque eu já ouvi a nome pronunciando o nome dele e não é como eu vou pronunciar, que é aquele escritor sul-africano chamado Coetzee. Sim. Eu não sei, eu sei que Também a pronúncia... pronuncio como você. Exato, mas ele eu gosto muito sabe para pronunciar pensar o nome também em dele. pessoas contemporâneas. Mas o próprio Zola eu gosto muito também, que eu acabei de mencionar. Eu também, assim como o Van Gogh, eu gosto muito dos franceses do século XIX. Pois eu ia comentar isso. Pois é. Que eu comecei estudando o século XIX, mas o que eu poderia apontar de bate-pronto? Eu acho que eu apontaria esses escritores, especialmente o Victor Hugo, eu gosto muito. Tenho gostado muito de ler o Benjamin Labatut, né, que é aquele escritor chileno, que é Sim. jovem e tal, né, e escreve coisas como Deixamos de Entender o Mundo, né, aquele livro que eu acho extraordinário. Ah, muito bom. Também adorei. Eu acho que eu iria por esses escritores. O que vem na cabeça agora é isso. Beleza, mas teve aquele também que você gostou, que eu sei que é aquele a mais recôndita Ah, memória sim, dos homens. sim, todas Que eu lemos, indiquei né? para todo... Né, Isso. vocês já devem ter Todas lido, lemos. mas- Eu vejo Sim. aquele livro, eu lembro do Felipe. Porque né? quando eu li aquele livro, eu fiquei Maravilhoso, muito muito bom. surpreso. É muito bom, né? Sim. Sim. É muito bom. Muito bom mesmo. Ó, segunda. Qual a sua heroína favorita? Pode ser em qualquer lugar. Heroína favorita? Pode ser na ficção, pode ser na realidade, pode ser realidade e ficção, tudo a mesma coisa. Olha, eu acho que eu citaria uma heroína que eu não sei se é exatamente uma heroína, mas é uma pintora de quem eu gosto muito e que eu sempre menciono como minha pintora favorita do modernismo brasileiro, que é a Anita Malfatti. Eu não Opa. sei se exatamente ela é uma heroína, mas eu sempre... Outro dia mesmo eu passei ao MASP e vi lá um dos quadros dela que tá lá, a Estudante, que inclusive tem tudo a ver com o escolar, né? A Estudante. Eu gosto tanto daquele quadro e eu preciso ler, inclusive, uma biografia dela, que eu já tô aí ensaiando, que tem publicada. Mas se pensar numa heroína, eu acho que eu pensaria nela. Pelo menos é isso que me vem à cabeça aqui nas prustianas. Perfeito. E No o top of último, mind. que você tá indo super bem, tem gente que fica aqui pensando um tempão, a gente tem que editar. Qual é o seu estado de espírito atual? Meu estado de espírito atual... Bom, como eu tô morando fora do Brasil, meu estado de espírito atual é feliz porque eu gosto de estar no Brasil. Então eu tô bem, tô de bem com a vida porque... Você tá de enfim, volta. Tô de volta. Pelo menos por um tempo, mas eu gosto de estar aqui nesse tempo, então meu estado de espírito é satisfeito de estar no Brasil, comprei um monte de livro, não sei como vou levar. Porque você, né, vai vendo os livros. A gente às vezes entende tem- bem isso. Super. Então, enfim, espero não precisar pagar mais uma mala para levar os livros. Muito bom. Mas no momento estou satisfeito, Flávia. Esse é o Que meu estado de bom. espírito. Legal. Isso é bom, é um bom estado de espírito, né? Felipe, a muito, gente vai te muito, agradecer muito muito, obrigada, Felipe. né? A gente quer agradecer de coração, foi extraordinário, foi muito bom, foi mais do que uma aula, foi Sim. um curso inteiro. Por mim, eu ficava aqui o resto do dia. Foi Olha, muito e bom vamos ouvir. te mostrar aqui Não é, só Lara? os Que é o detalhes. que você do- tirou essa foto. Além do mais, Felipe, o livro é lindo, realmente A edição o pessoal caprichou, né? Eu gostei muito Maravilhoso. também. Muito bom. Leiam. Meu também tá todo Combinando anotado, todo Sim. marcado. Estamos todos, Eu gostei muito, fiquei muito feliz com esse livro. Achei que ficou muito bonito, né? Sim. O objeto bem mesmo, lindo. né? E acho que é aquilo que você falou, Sim, as pessoas que estão de fora, que não entendem Claro. tanto, que deslizar Sim. tranquilamente, Sem problema entendendo algum. tudo que você colocou aqui. Legal.
Então, muito bom. Parabéns. Obrigada obrigado. mesmo. Eu agradeço a Obrigada. atenção aqui de vocês e o convite. Foi ótimo estar aqui. Foi Que muito legal. bom. Parabéns Isso. também. Obrigada. Tá bom.